Oi, gente, bom dia. Deus abençoe a todos. Eu vou dar uma prévia aqui, que eu continuo lendo a Bíblia, né, e tentando entender mais sobre o amor de Deus, né? Tenho pedido muito para que Deus revele as coisas, né, aquilo que me é necessário. E eu quero relatar para vocês que eu não vou agora entrar no estudo ali, né, na leitura bíblica e no estudo, mas eu já li um pouco mais à frente e eu quero deixar para vocês um spoiler, né, um spoiler aí do que eu achei aí dos próximos versículos, né. Sara, Sarai, ainda é Sarai. Sarai, ela tá ali ansiosa para esse filho nascer e ainda não havia sido, os anjos não haviam dito a ela ainda sobre a promessa, né? Então, ela quer muito ter filhos, ela quer dar a Abrão esse filho, né? Que ele não tinha esse filho ainda. Ele já era uma pessoa considerada velha, né? Não nos dias de hoje, mas naquela época, nos dias de hoje seria considerado velho. Naquela época, acredito que não, porque os homens se viviam muito. Mas o que acontece? Ela se antecipa ali, né? E não aguarda pela gravidez. Por quê? Porque ela também já era uma pessoa velha. Então, acredito na cabeça dela, ela não iria mais gerar filhos, né? E ela tem ali uma serva, né? E é muito engraçado que quando você lê o contexto bíblico, em nenhum momento Abrão chega para Sarai, né? E fala que Deus, que ele tinha tido uma visão e que Deus havia dito para ele que ele teria um filho de suas entranhas. Em nenhum momento na Bíblia foi falado, pelo menos até onde eu cheguei. Não sei, depois mais para frente. Depois, se não, qualquer coisa eu corrijo. Mas até onde eu cheguei até agora, não me pareceu assim que ele falou para ela que ele tinha tido uma visão e que Deus disse que ele teria um filho de suas entranhas, né? Aí ela se antecipa, então ela se antecipa pela idade avançada dela e esse filho não tinha nascido filhos ainda e ela pega essa serva, Agar, e fala para Abrão, né, que queria que ele se deitasse com ela para que ela criasse essa criança como filho dela, né? E Abrão concorda. E Abrão concorda e realmente ele tem esse filho, ele vai para o leito de Agar e tem esse filho. E é muito engraçado porque a impressão que me dá não é que nem que ele esqueceu. Eu não acredito que ele esqueceu, mas eu acredito que de repente ele tenha pensado ali, isso é uma suposição minha, tá, gente? Nada de ser bíblico, tá? Depois eu vou ler versículo por versículo, mas eu tô dizendo a impressão que me deu, a revelação que me deu. É que ele também de repente achou que aquele seria o filho da promessa, né? Aquele filho que ele se deitou com a serva seria o filho da promessa. Acho que ele não chegou a pensar que aquele filho seria, que o filho que Deus havia dito a ele era filho dele e da esposa dele de Sara. Então acho que ele se deitou até acreditando que aquele seria o filho da promessa ali, o filho que Deus havia dito que ele teria, né? E Sarai depois disso tem ciúmes, né? Você lê ali no texto ali que ela vai falar com Abrão sobre isso e ela tem ciúmes ali e Abrão deixa nas mãos dela para resolver. Depois eu vou ler para vocês certinho porque esse diálogo existe ali na Bíblia entre Sarai e Abraão. E é muito engraçado porque é, ela antecipou ali, né? Ela antecipou ali um projeto de Deus, né? Ela antecipou um projeto de Deus. Evidentemente que ela não acreditava, mas que isso iria acontecer, por isso essa antecipação e por isso que para nós cabe a nós vigiarmos e orar se quando há um desejo bate no nosso coração, se é de Deus ou não, porque às vezes não é de Deus, por isso que temos que buscar a Deus, né? Ali houve um grande engano, né? Ela não, a ansiedade dela fez com que ela colocasse essa situação, né? Então eu achei muito interessante, um divisor de águas, porque
a antecipação dela trouxe ali um pouco de, não vou dizer, eu vou dizer, acho que contendas ali, né? Contendas ali, porque ela ficou enciumada logo depois, e então acredito que temos que orar a Deus e pedir a direção de Deus quando a gente deseja algo, se é de Deus, se Deus quer aquilo, se nós não temos que esperar aquilo. E o texto, para mim, o texto mostra isso, que devemos esperar e confiar nele, né? Se não houve nada até ali, é porque Deus não queria que houvesse, né? Tanto é que o filho da promessa veio depois. Aí tá mais lá na frente, né? Aí tá mais lá na frente, que eu ainda não cheguei nessa parte, mas essa parte eu achei assim interessantíssima, tá bom? Queria deixar isso, esse registro aí da sensação que a gente tem quando a gente lê o contexto certinho, né? Como que as coisas elas encaixam e se entrelaçam, tá bom? Beijo para todo mundo, Deus abençoe.